Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações que vêm lá de Chicago, lá do mercado da soja. Dia negativo hoje, o mercado depois de subir bastante, puxado principalmente pelos derivados, né, do mercado ontem lá na Bolsa de Chicago. Hoje devolveu parte dos ganhos, acabou encerrando aí de forma negativa com algo em torno aí de 11 pontos nos principais vencimentos. Só lembrando que a gente tem aí, portanto, uma situação ainda positiva de ganhos que já vem sendo registrados desde lá do relatório do USDA na semana anterior. O mercado vem acumulando ganhos e entre altas e baixas o mercado conquistou aí um patamar bastante interessante de preços, no caso do janeiro, na casa aí dos 12,60. A gente vai conversar agora com o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Aqui com a gente já o Luiz na tela. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Dia de hoje, Luiz, teve alguma notícia que de fato justificasse essa queda? O mercado meio que deu uma invertida, né, Luiz? Começou bem e acabou encerrando aí com essas quedas de em torno de 11 pontos nos principais vencimentos. Tem explicação? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, Alex, na verdade, a gente ainda sente os reflexos aí daquele relatório do uso do dia 9, né? Que deu uma bagunçada no mercado aí, trazendo surpresas importantes, né? Tu deve lembrar, enquanto o mercado esperava por uma elevação na safra americana, a USA foi lá e cortou a safra americana, totalmente contrário ao viés que o mercado estava esperando, né? E isso trouxe força para Chicago, uma força inesperada, como eu coloquei. Então, desde o dia 9, aí, o mercado praticamente só sobe, né? Com algumas sessões aí de correções, mas de uma forma geral, subindo bastante, quase $1 aí, acumulado até a sessão de ontem barra hoje. Hoje a gente não teve nenhuma novidade, Alex. O que dá para falar é que a gente teve uma realização de lucros. Tanto que a gente, né, teve um início de sessão aí no lado positivo, né, no território positivo. Em determinado momento, quando Chicago atingiu certo patamar aí mais próximo de 12,80, o mercado virou. Então isso mostra muito o movimento de fundos especuladores, até mesmo, né, que a gente chama aqueles robozinhos lá que realizam lucros automaticamente. Então é basicamente isso, Alex. A gente não teve nenhum dado negativo no lado fundamental que tenha embasado esse movimento. Então foi basicamente realmente uma realização de lucros, porque, como eu falei, desde o dia 9, desde daquele relatório do uso, o mercado ganhou muito valor, né? Ganhou muita força. Então hoje os players, os principais players, os maiores players aproveitaram para realizar lucros aí e realinhar suas carteiras. Mas claro, também olhando um pouco já para frente, daqui a pouco o próximo relatório do USA de dezembro pode trazer novas surpresas, né? O USA tem surpreendido bastante nesse ano. E de alguma forma dá para colocar também, nessa semana a gente teve volta, né, de vendas de soja americana para a China, é um fator positivo no lado fundamental. A gente tem algumas preocupações iniciais com relação ao clima na América do Sul para dezembro e janeiro, né? A gente tem mapas aí apontando para chuvas abaixo da média no sul do Brasil e na Argentina. Então, de certa forma, a gente tem aí alguns fatores positivos no lado fundamental também que seguram o mercado. E como eu falei, esse movimento de hoje é basicamente um movimento técnico. Pois é. Diante dessa sua informação aí sobre as expectativas, né, de continuidade de compras da China e principalmente de clima aqui na América do Sul, dá para imaginar que o mercado segue o viés de alta, Luiz? Ou ele vai se estabilizar, ou ele vai continuar realizando lucros? Enfim, o que a gente pode ver acontecendo no mercado aí nos próximos dias? Como eu falei, né, Alex, como a gente tem alguns fatores positivos pesando mais hoje, né, fundamentais, principalmente o corte na safra americana e essa volta da demanda e até mesmo alguns possíveis problemas lá na frente com relação ao clima na América do Sul, eu acho que o mercado ganhou um suporte importante. Eu acho que depois que ele recuperou os 12, a gente não vai ver tão cedo ele perder esses 12. Então dá para trabalhar aí, eu acho que uma lateralidade entre 12,15 e 12,65, que é algo que ele fechou hoje aí na primeira posição, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu acho que o suporte acima de 12 ele está garantido. Então eu diria que o momento é um pouquinho mais positivo para Chicago. É claro que sempre existe espaço, né, para a continuidade da realização de lucros, mas eu acredito que o Chicago aí deve talvez até segurar os 12,50 nas próximas sessões, mostrando que o relatório do USA foi importante para ele. E claro, a gente precisa ver a continuidade das compras chinesas, né? Se as compras acabarem
não acontecendo nas próximas sessões, a gente pode ter espaço para uma correção um pouco maior, mas o mercado está sustentado, eu acho, acima dos 12 dólares tranquilamente. Muito bem. Olhando para o Brasil, Luiz, o que a gente pode entender o que está acontecendo por aqui? E principalmente essa semana a gente viu aí um movimento de venda interessante, né? Sem dúvida, Alex. Esse movimento positivo em Chicago, né, como eu falei, praticamente só subindo aí desde o relatório do USDA, ele chamou a atenção do produtor brasileiro. O produtor brasileiro, embora esteja focado no plantio, ele viu que os preços deram uma melhorada, a gente ainda tem um câmbio, né, bem valorizado aí, $1 valorizado frente ao real, e ele aproveitou aí para avançar um pouquinho mais nas vendas de safra disponível, inclusive, mais disponível do que nova, né? Dá para dizer aí que 70% das vendas aí nessa semana foram de safra disponível e uns 30% de safra nova. É difícil estimar realmente volumes, mas o que a gente percebeu no mercado é que teve um movimento realmente mais acentuado para a safra disponível. Então, a grande novidade da semana foi isso. Fazia um bom tempo que a gente não viu um movimento mais acentuado de vendas, né, por parte do produtor, até porque, como eu falei, ele está focado no plantio, mas como os preços seguem interessantes ou voltaram a ficar interessantes aí, para ele avançou um pouquinho mais nas vendas e a gente deve estar em torno de 94% até 95% da safra disponível vendida fechando nessa semana. Aí. Ou seja, falta pouco aí para negociar então, Luiz. Mas, falta bem pouco. Deve faltar em torno de 7 milhões de toneladas aí na mão dos produtores / indústrias que ainda não se desfizeram da soja. E lembrando que, né, a gente está com uma expectativa de safra grande, né, Alex? Então o pessoal também está abrindo espaço aí para a colheita que deve começar já em janeiro. Tudo está indicando aí, como a gente está tendo um plantio acelerado, a colheita já em janeiro já deve ter volumes entrando na safra nova. É isso que eu ia trazer para a discussão nossa aqui, essa antecipação da entrada da safra. Antecipação, na verdade, não, né? Que o plantio foi mais rápido esse ano, né, Luiz? E a gente vai ter uma disponibilidade maior de soja já no primeiro mês de 2022. Mas essa resistência do produtor de participar preocupa de alguma forma? Tem alguma conotação? Enfim, tem alguma explicação? Não, na verdade, a única explicação, não diria que é a única, mas a principal é que ele está bem capitalizado, ele já vendeu bastante, né? Até a safra disponível ele está um pouquinho atrasado, mas a gente está no final, então não muda muita coisa nesse momento, né? Frente à média normal, digamos assim. E com relação à safra nova, ele está dentro da média, né? Embora um pouquinho abaixo também, ele está dentro da margem de erro ali, então ele está muito capitalizado nesse ano, né, Alex? Ele vendeu soja muito bem em valores crescentes ao longo do ano, né? Em patamares crescentes. Então ele está capitalizado, ele está com menos necessidade de venda, então eu diria que principalmente esse é o fator aí que está fazendo ele participar menos, mas a gente percebeu, né, que ele está ligado no mercado, então quando o mercado tem momentos positivos como agora, né, no caso de Chicago, e a gente tem um câmbio ainda elevado, ele voltou a participar, então ele não está totalmente desligado não, ele tá ligado aí, aproveitou, acho interessante ele aproveitar, mas acho que ele pode aproveitar um pouco mais de safra nova, ele aproveitou pouco nessa semana safra nova, acho que ele pode avançar um pouquinho mais, até porque, né, o quadro aí está totalmente aberto com relação à safra brasileira e argentina, e 2022 pode trazer um novo panorama aí, principalmente se a gente escolher uma safra nova, né, a gente vai ter um peso importante na sazonalidade de entrada de safra a partir de janeiro, fevereiro. Mas você não acha que ele está um pouquinho reticente aí com custos de produção, não, Luiz? Da próxima safra? Também, Alex, obviamente, a gente tem, né, custos crescendo aí, mas a conta está fechando, a verdade é essa. Né, a conta está fechando, ele ainda está tendo uma rentabilidade interessante, né, obviamente que cada um aí com as suas contas na ponta do lápis, não dá para falar que todos estão com uma rentabilidade interessante, mas de uma forma geral, na média brasileira, mesmo com talvez os preços um pouquinho mais baixos para a safra nova aí, em relação à safra disponível, a gente tem realmente uma rentabilidade ainda elevada aí para o produtor de soja. Muito bem, então participar das oportunidades ou nas oportunidades é fundamental. Sem dúvida, ele tem que aproveitar aí para avançar um pouquinho mais, principalmente com relação à safra nova e aquela coisa, né, Alex? Acho que o momento é interessante ainda para fazer barter, para fazer aquela troca, para garantir uma parte maior dos custos da próxima safra, que a gente sabe que devem continuar subindo, mas, como eu falei, a rentabilidade ainda está positiva para o produtor e ele pode avançar um pouquinho mais e diminuir o risco. Boa. Muito bom, Luiz Fernando Gutierrez, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, Luiz. Obrigado, Alex. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, analista safras e mercado, contando um pouquinho desse mercado pra gente hoje. O mercado de realização de lucros
porque de fato não tem notícia nova que justifique essa queda de 11 pontos aí em média nos principais vencimentos para a soja lá na Bolsa de Chicago. Mas o Luiz Fernando ainda é positivo para os preços, ele acredita que esse movimento positivo em Chicago deve continuar, principalmente em função de um dólar valorizado, incentivando aí a competitividade e principalmente incentivando aí o produtor brasileiro a participar um pouquinho mais, principalmente da sua safra disponível. Além disso, a volta das vendas da China e a preocupação com o clima na América do Sul, principalmente para dezembro e janeiro, são fatores que podem ainda dar algum suporte para os preços lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver os números de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. Vamos lá. Janeiro, 12 dólares e 65 centes por bushel, 11 pontos mais 75 de queda. Mesma queda para março, 12 dólares e 76 centes por bushel. Para maio, 12 dólares e 85 centes por bushel, queda de 10 pontos mais 75. E para julho, 12 dólares e 91 centes por bushel, queda de 10 pontos e mais 75. Vamos ver o milho. Para dezembro, 5 dólares e 73 centes por bushel, 2,25 de queda. Para março, 5 dólares e 79 centes por bushel, 2,25 de baixa. Para maio, 5 dólares e 83 centes por bushel, 2 de baixa. E o julho, 5 dólares e 84 centes por bushel, também perdendo 2 pontinhos. Vamos ver o trigo. Para dezembro, 8 dólares e 20 centes por bushel, 2,25 de queda. Para março, 8 dólares e 30 centes por bushel, 2,25 de queda. E o maio, 8 dólares e 36 centes por bushel, perdendo 1 ponto mais 25. Julho já encerrou positivo, 2 de alta a 8 dólares e 24 centes por bushel. Muito bom, com esses números a gente encerra mais esse boletim. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.